Caros irmãos, abraços fraternos, desejos de paz e luz a todos. Nos encontramos numa oportunidade de conversarmos mais uma vez acerca do livro Nosso Lar. Hoje trataremos do assunto do capítulo 39 do livro, que tem por título Ouvindo a Senhora Laura. Nós primeiro gostaríamos de salientar aqui a importância de nossos irmãos, por gentileza, voltarem ao capítulo, lerem o capítulo, para que consigamos juntos desenvolver algumas ideias, para que as ideias que fluírem aqui sejam aproveitadas de uma melhor maneira. O posicionamento ou ambiente que nós nos encontramos no capítulo 39 basicamente, o capítulo é regido basicamente pelo fato de André Luiz ter visitado na noite anterior a casa de Tobias. Na casa de Tobias ele encontra um cenário diferente, uma formação de família diferente daquilo que ele concebia ou pensava até então. Tobias, lembrando aos irmãos, Tobias tinha sido casado 2 vezes aqui no mundo físico. A primeira esposa tinha desencarnado, passaram por dificuldades, por ajustes, por processos delicados, logicamente, mas viviam em harmonia os 3. Tobias, a esposa que desencarnou primeiro e a segunda esposa, viviam os 3 em harmonia dentro da casa, uma vivendo obviamente como esposa, a outra como irmã benquista dentro daquela casa. André tem dificuldade com isso, André tem dificuldade com essa situação, e isso nós estamos falando em 1939, 1940 aproximadamente. Então é uma situação muito diferente para ele, e ele volta ao trabalho das câmaras de retificação pensando consigo mesmo que ele teria muita dificuldade em impor a Zélia, sua antiga esposa, esta mesma situação. Ou por outro lado, ele não suportaria, e ele confessa que não suportaria, se Zélia impusesse a ele a mesma situação, ou seja, ter um outro marido e conviver os 2 simultaneamente. É interessante nós raciocinarmos que André não tinha voltado à casa física ainda. A gente percebe que é como se fosse uma preparação para a ele, como espírito, no futuro próximo, enfrentar os desafios que efetivamente se desenrolaram. Ele delibera, toma a decisão de procurar Dona Laura para conversar com ela acerca daquele assunto. Dona Laura o recebe carinhosamente e começa dizendo para ele, aproximadamente nesses patamares assim: André, em patamares ou em níveis ou em colônias espirituais com pensamentos mais elevados, como é o caso de Nosso Lar e de outras congêneres, nós conhecemos alguns casais, muitas famílias que trazem uma estrutura relativamente parecida ao caso do nosso irmão Tobias. Agora, os assuntos ou os temas que nós vamos tocar, e são palavras de Dona Laura para André, diz a ele assim: os assuntos e os temas que nós vamos tocar não dizem respeito às almas ainda muito animalizadas. Estes assuntos ou esta percepção, ela se condiz ou ela traduz mais para aqueles espíritos que já estão um pouco mais preocupados com as questões da espiritualidade. Conta para André assim: as nossas experiências na sexualidade emergem de um passado longínquo, na sua grande maioria com grandes traumas para todos nós. Carregamos a afetividade abalada, temos uma conotação de ciúme muito exacerbada na nossa intimidade, trazemos quinhões, patamares de egoísmo e de orgulho que são bastante salientes nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Esses sentimentos em conjuntos dentro da intimidade traduzem relações afetivas muito conturbadas. Aqui nesse momento nós gostaríamos de lembrar aos nossos irmãos uma frase de nosso irmão Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo. Conheçam por gentileza esse livro, o livro Vida e Sexo. E Emmanuel diz para nós assim: ninguém toca em ninguém sem assumir grandes responsabilidades para com a lei. Se nós traduzirmos isso para a
a nossa sociedade cotidiana, bem longe a nível de comportamento dos anos de 1930 e 40, nós vamos ficar extremamente preocupados. Por quê? Porque hoje a troca afetiva, a troca de casais, tomam proporções absurdas. As mágoas, os ressentimentos, os ciclos mal fechados, os processos mal resolvidos, eles acumulam-se dentro da intimidade de cada um de nós. Então, a lei mostra para nós, e Emmanuel vem nos salientar, de que nós somos altamente responsabilizados por tudo aquilo, por todas as pessoas com as quais nos envolvemos. A grande maioria de nós volta ao mundo espiritual com estes casos mal resolvidos. Quando eles são mal resolvidos na Terra, quando eles não são encerrados de uma maneira espiritualizada aqui na Terra, traduzem em sequelas significativas, importantes no mundo espiritual. E vão ser a matéria, o cerne, o primor, a origem das famílias futuras aqui na Terra. Desencarnamos com sequelas, amargamos processos de resgates severos no mundo espiritual e estas sequelas resultam nas famílias futuras aqui na Terra. As dificuldades de família, os desencontros de casais, as relações complexas que nós carregamos, traduzem processos não resolvidos de muitas e muitas outras reencarnações. Meus irmãos, Dona Laura traz um ensinamento maravilhoso para André, explicando para ele que na base de tudo é preciso haver a fraternidade. Aquele de nós que não amadurece vai sofrer. Nós precisamos trazer a fraternidade na origem de todas as nossas relações familiares. Precisamos entender que o meu cônjuge é uma individualidade com propósitos evolutivos, com projetos de vida, com programação espiritual definida aqui na Terra. Se eu adentrar a vida dele, se eu tocar em alguém, eu sou naturalmente responsável pelos sentimentos, pelas emoções que eu faço brotar no coração de alguém e que eu faço brotar dentro da minha própria individualidade. Precisamos encerrar nossos assuntos passados de uma maneira fraterna, de uma maneira harmônica, onde não venhamos a criar outros e outros desafios para as vidas futuras. Não sabemos se vamos encontrar numa situação A ou B aqueles afetos ou desafetos aqui da Terra, mas sabemos com certeza que vamos encontrar todos. A forma, a maneira de encontrá-los, envergonhados ou necessitados do perdão, é uma questão de cada um de nós. O importante é aproveitarmos o tempo, conforme diz Jesus, não é? Se você chega ao altar para fazer uma oferenda e lembra que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda lá, volta, reconcilia-te com teu irmão o mais rápido possível, enquanto estás a caminho com ele. Depois da reconciliação, volta e faz a sua oferenda ao Pai. Não é? Estamos em curso de uma jornada evolutiva. Façamos uso do tempo no sentido do aprendizado e de esvair, de acabar, de eliminar sequelas possíveis que nossos processos afetivos tenham deixado na nossa intimidade e na intimidade dos outros também. Irmãos, convite a todos nós para lermos primeiro o capítulo 39, conversarmos um pouco acerca desse assunto e, obviamente, deixando o espaço do canal aberto para as suas observações. Desejo de paz e de luz, sigamos em paz.